Seção 65. 8 de agosto, 1981. Ra, eu sou o Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. Questionador. Você poderia primeiramente nos dar uma indicação da condição do instrumento e o nível de energia vital e física? Ra, as energias vitais deste instrumento estão como previamente declaradas. As energias físicas estão grandemente distorcidas na direção da fraqueza, neste espaço-tempo, devido aos complexos de distorções sintomáticos daquilo que vocês chamam de condição artrítica. O nível de ataque físico está constante, mas está sendo lidado por este instrumento de tal maneira que elimina dificuldades sérias devido à sua fidelidade e àquela do grupo de apoio. Questionador. Eu posso estar recobrindo um pouco de solo já coberto em questionamento prévio hoje, mas eu estou tentando chegar a uma perspectiva mais clara de algumas coisas que eu não entendo e assim possivelmente desenvolver um plano próprio para atividade no futuro. Eu tenho a impressão de que em um breve futuro a busca aumentará por muitos que estão agora encarnados no físico, neste planeta. Suas buscas aumentarão porque eles se tornarão mais conscientes da criação como oposta, eu poderia dizer, a criação do homem. Suas orientações e seus pensamentos serão, através de catálise de natureza única, reorientados para o pensamento dos conceitos mais básicos, devo dizer. Isto está correto? Ra, as generalidades de expressão não podem nunca estar completamente corretas. Entretanto, nós podemos notar que quando deparada com um buraco na cortina, os olhos de uma entidade podem bem espiar, pela primeira vez, através da janela. Esta tendência é provável dados os vórtices de probabilidade ativos durante seus continuo espaço-tempo e espaço, nesta ligação. Questionador. Eu supus que a razão pela qual tantos andarilhos e aquelas entidades escolhidas de terceira densidade que foram transferidas aqui considerarem um privilégio e um momento excepcionalmente benéfico para estarem encarnadas neste planeta é que o efeito, sobre o qual eu acabei de falar, lhes dá a oportunidade de estarem mais plenamente em serviço, devido à busca aumentada. Isto está, em geral, correto? Ra, esta é a intenção que andarilhos tiveram antes da encarnação. Existem muitos andarilhos cujas disfunções, com relação aos caminhos planetários de suas pessoas, causaram, a certa extensão, uma condição de ser pego em uma configuração de atividade do complexo mental que, à extensão correspondente, pode proibir o serviço intencionado. Questionador. Eu percebi que você está falando mais lentamente que o usual. Há uma razão para isto? Ra, este instrumento está de alguma forma fraco e apesar de forte em energia vital e bem capaz de funcionar neste momento, está de alguma forma mais frágil que a condição usual na qual o encontramos. Nós podemos notar uma suportação continuada da distorção física chamada dor, que tem um efeito enfraquecedor sobre a energia física. A fim de usar o armazenamento considerável de energia disponível, sem danar o instrumento, nós estamos tentando canalizar em banda ainda mais estreita do que é nosso hábito. Questionador. Obrigado. Agora, eu apropriadamente analisei a condição que cria a possibilidade de maior serviço como o seguinte: 1. Precedência de encarnação por vibração tem polarizado fortemente aquele sobre a superfície agora, e o influxo de andarilhos tem fortemente aumentado a configuração mental, eu poderia dizer, na direção de coisas de uma natureza mais espiritual. Isto, eu presumiria, seria um dos fatores criando uma melhor atmosfera para serviço. Isto está correto? Ra, isto está correto. Questionador. Iriam as mudanças que estão por vir na medida em que progredimos para a quarta densidade. Eu estou falando de mudanças não apenas no planeta físico de terceira densidade, devido ao efeito de aquecimento, mas também as mudanças que estão anunciando vibrações de quarta densidade, tais como a habilidade de pessoas realizarem o que nós chamamos de atividades paranormais. Eu estou presumindo que ambas estas são também e atuarão como catálise para criarem uma busca maior. Isto está correto? Ra, isto está parcialmente correto. Os eventos paranormais ocorrendo não foram desenvolvidos para aumentar a busca, mas são manifestações daqueles cujas configurações vibratórias habilitam estas entidades a contatar o portal para a infinidade inteligente. Estas entidades capazes de serviço paranormal podem determinar serem de tal serviço em um nível consciente. Isto, entretanto, é uma função da entidade de seu livre-arbítrio e não da habilidade paranormal. A porção correta de sua declaração é que há uma maior oportunidade para serviço devido às muitas mudanças que oferecerão muitos desafios.
dificuldades e aparentes angústias, dentro de sua ilusão, para muitos que então buscarão entender, se nós pudermos usar este termo errôneo, a razão para o mau funcionamento dos ritmos físicos de seu planeta. Além disso, existem vórtices de probabilidade e possibilidade que espiralam na direção de suas ações belicosas. Muitos destes vórtices não são da guerra nuclear, mas da menos aniquiladora mas mais prolongada assim chamada guerra convencional. Esta situação, se formada em sua ilusão, ofereceria muitas oportunidades para busca e para serviço. Questionador: como guerras convencionais ofereceriam as oportunidades para busca e serviço? As probabilidades existem para situações nas quais grandes porções de seu continente e do globo, em geral, podem estar envolvidas no tipo de guerra que vocês podem ligar à guerra de guerrilha. O ideal de liberdade da assim chamada força invasiva de tanto fascismo controlado ou a igualmente controlada propriedade comum social de todas as coisas, estimulariam grandes quantidades de contemplação sobre a grande polarização implícita no contraste entre liberdade e controle. Neste cenário, que está sendo considerado nesta ligação tempo-espaço, a ideia de obliterar locais e pessoais valiosos não seria considerada como útil, outras armas seriam usadas que não destroem como suas armas nucleares iriam. Neste esforço contínuo, a luz da liberdade queimaria dentro dos complexos mente-corpo e espírito capazes de tal polarização, faltando a oportunidade para a expressão pública do amor pela liberdade. A busca por conhecimento interior criaria raízes auxiliadas por aqueles irmãos e irmãs da dor que se lembram de seus chamados sobre esta esfera. Questionador: você está dizendo então que esta possível condição de guerra estaria bem mais amplamente difundida através da superfície do globo do que qualquer coisa que nós experienciamos no passado, e, portanto, afetará uma porcentagem maior da população nesta forma de catálise? Isto está correto. Existem aqueles agora experimentando com uma das principais armas deste cenário, está do assim chamado grupo de dispositivos psicotrônicos que estão sendo experimentalmente usados para causar tais alterações no vento e no clima, de forma a resultar em eventual inanição. Se este programa não for combatido e se provar experimentalmente satisfatório, os métodos neste cenário se tornariam públicos. Haveria então o que, aqueles que vocês chamam de russos, esperariam ser uma invasão sem derramamento de sangue de seu pessoal nesta e em todas as terras julgadas valiosas. Entretanto, as pessoas de sua cultura têm pouca propensão ao rendimento sem derramamento de sangue. Questionador: pareceria que nós teríamos uma catálise dupla operando, e a questão é qual delas agirá primeiro. As profecias, eu as chamarei assim, feitas por Edgar Cayce indicaram muitas mudanças na Terra e eu estou pensando sobre a dinâmica da descrição do que nós chamamos de futuro. Foi declarado, não é uma parte do tempo e ainda assim, nós nos preocupamos com os vórtices de probabilidade e possibilidade. É muito difícil para eu entender como o mecanismo da profecia opera. Qual é o valor de uma profecia tal como Cayce fez com relação às mudanças na Terra diante de todos estes cenários? Considere o comprador entrando na loja para comprar comida com a qual ele vai mobiliar a mesa pelo período de tempo que vocês chamam de uma semana. Algumas lojas têm alguns itens, outras um conjunto variante de ofertas. Nós falamos destes vórtices de possibilidade e probabilidade, quando perguntados, com o entendimento de que tais são como uma lata, vidro, ou porção de bens em suas lojas. É desconhecido para nós, ao examinarmos seu tempo e espaço, se suas pessoas comprarão um ou outro. Nós podemos apenas nomear alguns itens disponíveis para escolha. Digamos, registro no qual aquele que você chama Edgar leu é útil desta mesma maneira. Há menos conhecimento neste material de outros vórtices de possibilidade, probabilidade e mais atenção dada ao vórtice mais forte. Nós vemos o mesmo vórtice, mas também vemos muitos outros. O material de Edgar poderia ser comparado a uma centena de caixas de seu cereal frio, outro vórtice comparado com 3, ou 6, ou 50 de outro produto que é comido por suas pessoas no café da manhã. Que vocês tomarão o café da manhã é próximo de certo. O menu é de suas próprias escolhas. O valor da profecia deve ser entendido como sendo apenas aquele de expressão de possibilidades. Além disso, deve ser, em nossa humilde opinião, cuidadosamente tomado para consideração que qualquer visualização de tempo e espaço, seja ela feita por alguém de seu tempo e espaço ou por alguém tal como nós que vemos o tempo e espaço a partir de uma dimensão, digamos,
exterior a ele, terá uma tarefa bem difícil ao expressar os valores de medida de tempo. Assim, profecias dadas em termos específicos são mais interessantes pelo conteúdo ou tipo de possibilidade prevista do que pela ligação espaço-tempo de sua suposta ocorrência. Questionador. Então nós temos a distinta possibilidade de dois tipos diferentes de catálise criando uma atmosfera de busca que é maior do que aquela que nós experienciamos no presente. Haverá muita confusão, especialmente no cenário de mudanças na Terra simplesmente porque houve muitas previsões destas mudanças por muitos grupos dando várias e diversas razões para as mudanças. Você pode comentar sobre a efetividade deste tipo de catálise e o conhecimento prévio relativamente amplo da vinda das mudanças, mas também a variação relativamente ampla de, devo dizer, explicações para estas mudanças? Dada a quantidade de força do vórtice de possibilidade e probabilidade que postula a expressão, pelo próprio planeta, do difícil nascimento do self planetário em quarta densidade, seria muito surpreendente se muitos que têm algum acesso ao espaço-tempo não fossem capazes de perceber este vórtice. A quantidade deste cereal frio na loja, para usar nossa analogia anterior, é desproporcionalmente grande. Cada um que profetiza, o faz a partir de um nível, posição, ou configuração vibracional única. Assim, tendências e distorções acompanharão muitas profecias. Questionador. Bem, todo este cenário ao longo dos próximos, digamos, 20 anos parece estar direcionado para a produção de um aumento na busca e um aumento na percepção da criação natural, mas também uma quantidade enorme de confusão. Era o objetivo pré-encarnatório de muitos dos andarilhos tentar reduzir esta confusão? Era o objetivo dos andarilhos servir as entidades deste planeta de qualquer forma que lhes fosse solicitada e era também o objetivo dos andarilhos que seus padrões vibratórios pudessem iluminar a vibração planetária como um todo, assim aliviando os efeitos da desarmonia planetária e suavizando quaisquer resultados desta desarmonia. Intenções específicas, tais como auxílio em uma situação ainda não manifestada, não são o objetivo dos andarilhos. Luz e amor vão onde eles são buscados e necessitados, e suas direções não são planejadas anteriormente. Questionador. Então cada um dos andarilhos aqui age como uma função das tendências que ele desenvolveu de qualquer forma que ele veja como pertinente comunicar, ou simplesmente está em sua polaridade para auxiliar a consciência total do planeta. Existe alguma, digamos, forma mais física que ele auxilia. O que eu quero dizer é, as vibrações de alguma forma ajudam, tal como a polaridade elétrica ou a carga de uma bateria ou algo do tipo. Isto também auxilia o planeta, apenas a presença física dos andarilhos? Isto está correto e o mecanismo é precisamente como você declara. Nós nos referíamos a este significado na segunda porção de nossa resposta anterior. Você pode, neste momento, notar que, como com qualquer entidade, cada andarilho tem suas habilidades, tendências e especialidades únicas, de forma que, a partir de cada porção de cada densidade representada entre os andarilhos, vem uma lista de talentos pré-encarnatórios que então podem ser expressados sobre este plano que vocês agora experienciam, de forma que cada andarilho, ao se oferecer antes da encarnação, tem algum serviço especial a oferecer em adição ao efeito duplicador do amor e luz planetários e a função básica de servir como farol ou pastor. Assim, existem aqueles de quinta densidade, cujas habilidades para expressar sabedoria são grandes. Existem andarilhos de quarta e sexta densidades, cujas habilidades para servirem como, digamos, radiadores passivos e difusores de amor e amor-luz são imensas. Existem muitos outros cujos talentos trazidos a esta densidade são bem variados. Assim, andarilhos têm três funções básicas uma vez que o esquecimento é penetrado, as duas primeiras sendo básicas, e a terciária sendo única aquele complexo mente-corpo e espírito em particular. Nós podemos notar neste ponto enquanto você pondera sobre os vórtices de possibilidade e probabilidade que apesar de você ter muitos itens que causam estresse e assim oferecem oportunidades de busca e serviço, há sempre um recipiente naquela loja de paz, amor, luz e alegria. Este vórtice pode ser bem pequeno, mas dar as costas para ele é se esquecer das infinitas possibilidades do momento presente. Seu planeta poderia se polarizar na direção da harmonia em um bom e forte momento de inspiração? Sim, meus amigos. Não é provável, mas é sempre possível. Questionador. Quão comum, no universo,
é uma colheita mista para um planeta de ambos complexos mente-corpo e espírito orientados positiva e negativamente? Entre colheitas planetárias que geram uma colheita de complexos mente-corpo e espírito, aproximadamente 10% são negativos. Aproximadamente 60% são positivos, e aproximadamente 30% são mistos, com aproximadamente toda a colheita sendo positiva. No evento de uma colheita mista é quase desconhecido que a maioria da colheita seja negativa. Quando um planeta se move fortemente na direção do negativo, há quase nenhuma oportunidade para polarização positiva colhível. Questionador: você poderia me dizer por que não há quase nenhuma oportunidade neste caso? A habilidade para se polarizar positivamente requer um certo grau de liberdade para o self. Questionador: então, na medida em que estes dias finais do ciclo acontecem, se a colheita ocorresse agora, hoje, ela teria um certo número de colhidos positiva e negativamente e um certo número de repetentes. Eu vou supor que, devido à catálise que será experienciada entre agora e o verdadeiro momento da colheita, estes números de entidades colhíveis aumentará. Generalizando, não particularmente com relação a este planeta, mas com relação à experiência em geral, digamos assim, em colheita. Quão grande um aumento das entidades colhíveis você poderia logicamente supor que ocorrerá devido à catálise que ocorre no período final tal como este? Ou eu estou cometendo um erro ao supor que outros planetas adicionaram catálise no final de um período de colheita quando eles tiveram uma colheita mista? No evento de uma colheita mista, há quase sempre desarmonia e, portanto, catálise adicionada na forma das suas assim chamadas mudanças da Terra. Nesta suposição você está correto. É o desejo da Confederação servir aqueles que possam de fato buscar mais intensivamente devido a esta catálise adicionada. Nós não escolhemos tentar projetar o sucesso de números adicionados à colheita, pois isto seria inapropriado. Nós somos servos. Se nós somos chamados, nós serviremos com toda a nossa força. Contar os números é sem virtude. Questionador: agora, o acréscimo de catálise ao final do ciclo é uma função específica da orientação da consciência que habita o planeta. A consciência provê a catálise para si mesma na orientação de seu pensamento da forma que ela orientou, assim agindo sobre si própria, da mesma maneira que a catálise da dor e da doença corpórea agem sobre o complexo mente-corpo e espírito individual. Eu fiz esta analogia uma vez antes, mas a reitero neste momento para esclarecer meu próprio pensamento ao ver a entidade planetária como algum tipo de entidade individual, composta de bilhões de complexos mente-corpo e espírito. O meu ponto de vista está correto? Você está bem correto. Questionador: então, nós lidamos com uma entidade que não formou ainda uma memória social, mas ainda é uma entidade que, tal como um de nós, pode ser chamada de entidade individual. Nós podemos continuar esta observação da, devo dizer, entidade conglomerada, até a entidade galáctica, ou, digamos, tipo de pequeno sistema planetário de, deixe-me tentar expressar isto desta forma. Você poderia olhar para um único Sol, em seu sistema planetário, como uma entidade e então olhar para uma galáxia maior, com seus bilhões de estrelas, como uma entidade. Eu poderia continuar esta extrapolação desta maneira? Você pode, mas não dentro da estrutura do espaço-tempo de terceira densidade. Deixe-nos tentar falar sobre este interessante assunto. Em seu espaço-tempo, você e suas pessoas são os pais daquilo que está no ventre. A Terra, como você a chama, está preparada para nascer e o parto não vai bem. Quando esta entidade tiver nascido, ela estará instintivamente com o complexo de memória social de seus pais, que se tornaram quarta densidade positiva. Nesta densidade, há uma perspectiva mais ampla. Você pode começar a ver seu relacionamento com o Logos, ou Sol, com o qual vocês estão mais intimamente associados. Este não é um relacionamento de pai com filho, mas de Criador, como o Logos, com Criador, como o complexo mente-corpo-espírito, como o Logos. Quando esta percepção ocorre, vocês podem então ampliar o campo de visão, se você desejar, infinitamente reconhecendo partes do Logos através da una infinita criação e sentir, com as raízes da mente informando a intuição, os pais auxiliando seus planetas em evolução em extensões vastas e desconhecidas da criação, pois este processo ocorre muitas vezes na evolução da criação como um todo. Questionador: o andarilho segue através do processo de esquecimento.
Você mencionou que aqueles que têm ambos corpos de terceira e quarta densidades ativados agora não têm o esquecimento que o andarilho tem. Eu estava apenas pensando se, digamos, um andarilho da sexta densidade estivesse aqui com um corpo ativado em terceira densidade, ele teria passado por um esquecimento que foi em sessões, digamos, com um esquecimento da quarta, quinta e sexta densidades, e se ele tivesse seu corpo de quarta densidade ativado, ele teria uma memória parcial adicional e então outra parcial se sua quinta estivesse ativada, e então a memória completa se ele tivesse a sexta ativada? Isto faz algum sentido? Não. Questionador. Risadas, obrigado. O processo de esquecimento estava me intrigando porque você disse que as pessoas ativadas em quarta densidade que estavam aqui, que fossem colhíveis, não tinham o mesmo problema de esquecimento. Você poderia me dizer por que o andarilho perde sua memória? A razão é dupla. Primeiro, as propriedades genéticas da conexão entre o complexo mente-corpo-espírito e a estrutura celular do corpo é diferente em terceira densidade daquela em terceira, quarta densidade. Em segundo lugar, o livre-arbítrio das entidades de terceira densidade deve ser preservado. Assim, andarilhos se voluntariam para genética ou conexões de DNA de terceira densidade para o complexo mente-corpo-espírito. O processo de esquecimento pode ser penetrado à extensão do andarilho se lembrar do que ele é e por que ele está sobre esta esfera planetária. Entretanto, seria um infringimento se os andarilhos penetrassem o esquecimento a ponto de ativar os corpos mais densos e assim serem capazes de viver, digamos, como deuses. Isto não seria apropriado para aqueles que escolheram servir. As novas entidades de quarta densidade que estão se tornando capazes de demonstrar várias novas habilidades estão fazendo como um resultado da experiência atual, não como um resultado da memória. Existem sempre algumas exceções e nós pedimos seu perdão pelas constantes barragens da generalização excessiva. Questionador. Eu não sei se esta questão está relacionada com o que eu estou tentando fazer ou não, mas eu perguntarei para saber. Você mencionou, ao falar das pirâmides, que a câmara de ressonância era usada de forma que o adepto pudesse se encontrar com o self. Você poderia explicar o que quis dizer com isso? Alguém se encontra com o self no centro ou nas profundezas do ser. A assim chamada câmara de ressonância pode ser comparada à simbologia do enterro e ressurreição do corpo no qual a entidade morre para o self. Através desta confrontação de aparente perda e percepção de ganho essencial, é transmutada em um novo e elevado ser. Questionador. Eu poderia fazer a analogia de que, nesta morte aparente, a perda dos desejos que são os ilusórios, desejos comuns da terceira densidade, ocorre o ganho de desejos de serviço total a outrem? Você é perceptivo. Este foi o propósito e intenção desta câmara tanto quanto a formação de uma porção necessária da efetividade da posição da câmara do rei. Questionador. Você poderia me dizer o que esta câmara fazia com a entidade para criar esta percepção nela? Esta câmara trabalhava sobre a mente e o corpo. A mente era afetada pela privação sensorial e as reações arquetípicas ao ser enterrado vivo, com nenhuma possibilidade de livramento do self. O corpo era afetado tanto pela configuração da mente e pelas propriedades elétricas e piezoelétricas dos materiais que foram usados na construção da câmara de ressonância. Esta será a última questão completa deste trabalho. Podemos perguntar se há quaisquer questões breves neste momento? Questionador. Há algo que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato? Nós sentimos que o instrumento está bem auxiliado e que tudo está bem. Nós alertamos cada um com relação às distorções deste instrumento na direção da dor, pois ela não gosta de compartilhar estas expressões, mas como grupo de apoio este instrumento subconscientemente aceita o auxílio de cada entidade. Tudo está em alinhamento. Vocês estão conscienciosos. Nós os agradecemos por isto. Eu sou o Ra. Eu os deixo, meus amigos, se regozijando no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se glorificando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai.